É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de terça-feira, hoje 3 de dezembro. Estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nesta belíssima manhã de terça-feira. Eu convido você para conferir comigo o provérbio do dia, que está no capítulo 10, o versículo de número 9. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Alguém já disse que a mentira só prevalece enquanto a verdade não chega. Há um outro ditado popular que diz que a mentira tem pernas curtas. Então não vale a pena você tentar enganar, faltar com a verdade ou mentir. Até porque a Bíblia diz que quem mente, naturalmente, Satanás é o pai da mentira, é filho do diabo. É isso que Jesus fala num dos evangelhos. Logo mais estaremos ouvindo a primeira parte de uma mensagem que nós transmitimos em nosso templo com o título Antes e o Depois com Cristo, baseado na experiência do encontro que Jesus teve com a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Eu acredito que você será bastante edificado através desta palavra. Antes, porém, eu só quero lembrar aos nossos telespectadores a nossa 12ª excursão à Terra Santa. O pacote foi fechado com 28 pessoas e nós não temos mais como fazer ou ter espaço para aqueles que desejavam viajar conosco ir, até porque já está tudo reservado, os hotéis, pacote fechado, mas eu espero que na próxima excursão você que deseja realizar a viagem dos seus sonhos possa nos acompanhar. Nós estaremos saindo aqui de Campina Grande no dia 21 e voltaremos de dezembro deste mês, estaremos voltando no dia 1º de fevereiro. Portanto, esperamos que você comece a se programar para a nossa próxima excursão. Cremos que daqui a alguns anos para frente. Nesse instante, quero deixá-los com a primeira parte desta mensagem sobre antes e o depois com Cristo. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do que ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis.
nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já é chegada, ou já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Agora vamos ler os versos 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor nos deu a oportunidade de abrirmos o teu livro, a tua palavra, e ouvirmos essa história, essa narração bíblica desta mulher samaritana que teve um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encontro este que mudou a sua vida, que transformou a sua vida, que fez com que ela pudesse realmente conhecer aquele que veio libertar, aquele que veio transformar, aquele que veio restaurar vidas, aquele que veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Permita que agora, nesse exato momento, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem pelo canal de televisão, possam também ter este encontro com o Senhor Jesus Cristo, e as suas vidas também sejam transformadas, como foi a da mulher samaritana. Portanto, fala ao nosso coração e nos abençoe nesta hora, Senhor, pois nós te pedimos agradecidos, certos e convictos de que o Senhor vai falar a cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu queria dar um título a esta mensagem. Vamos dizer comigo? Antes e o depois com Cristo. Eu queria ouvir vocês, porque eu não vi. Antes e o depois com Cristo. Mais uma vez. Antes e o depois com Cristo. Amém? Quero dar antes aqui uma ligeira introdução a esta mensagem. Preste atenção no que eu vou dizer. Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, todos quantos vieram a Jesus, vieram por alguma necessidade. Uns porque estavam doentes, outros porque estavam oprimidos, outros porque estavam chorando os mortos, outros porque estavam endemoniados, de sorte que cada um deles que vieram a Jesus, essas pessoas que estão registradas nos evangelhos, vieram por carências, por necessidades. Havia até aqueles que estavam com fome, querendo comer de graça
a exemplo de quando Jesus estava lá no mar da Galileia e multiplicou pães e peixes e todos se saciaram a primeira vez, e uma segunda vez já estavam também novamente à procura dele, porque queriam comer de graça. De sorte que quase que, eu não vou dizer 100%, mas quase todos vieram a Jesus por necessidades físicas, materiais, saúde, opressão. Cada um tinha um motivo, tinha uma razão, tinha uma carência. E a maioria deles queriam ter um sinal, como prova de que realmente Jesus o ouviu, o atendeu, o curou, resolveu os seus problemas de várias naturezas. Podemos lembrar o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mulher do fluxo hemorrágico, conforme está lá no Evangelho de Mateus, tendo ela ouvido falar acerca da fama de Jesus, pensou consigo mesma: se eu tiver a oportunidade de me aproximar dele, basta apenas tocar na orla das suas vestes, eu sinto que vou ficar curada. De sorte que cada um tinha uma carência, cada um tinha uma necessidade. O homem da mão ressequida, aquele paralítico que estava lá no tanque de Betesda, que não podia andar, estava lá há 38 anos, esperando alguém que lhe desse a oportunidade de, enquanto o anjo descia, as águas se moviam, ele pudesse ter a chance, a oportunidade de entrar na água e sair de lá andando. Quando Jesus estava lá em Cafarnaum, que ele fixou residência durante um período de tempo lá em Cafarnaum, e então a casa estava cheia, tendo a multidão sabido, tomado conhecimento que Jesus estava lá, trouxeram um paralítico, 4 homens, colocaram um andaime na lateral da casa, subiram com o homem amarrado em cordas, a cama, o leito, a maca, e desceram, cerraram o teto da casa, desceram, de sorte que Jesus estava ali, e naquela hora Jesus atendeu aquele paralítico, curando. O filho da viúva de Naim, cada um tinha uma necessidade, chorava, a morte do seu filho, precisando, era filho único. A filha de Jairo. Nós vamos encontrar, irmãos, N exemplos. O endemoniado de Gadara, cada um tinha uma necessidade, tinha uma carência. Ninguém daquelas pessoas que procuravam Jesus não tinha um motivo para estar, não tinha uma razão de estar ali em busca da cura, da solução. Enfim, cada um tinha uma necessidade. Essa mulher samaritana foi um caso à parte. É a única, um caso à parte. Por quê? Ela não veio a Jesus. Jesus é que foi a ela. Quem pode dizer amém? A diferença está aí, presbítero Ângelo. Todos vieram a Jesus, chorando a morte dos seus entes queridos, libertação, cura, com fome para comer. Cada um tinha uma necessidade, mas essa mulher foi a única que não veio a Jesus. Repito, porque Jesus é que foi a ela. Fica bem claro isso. Vale salientar algumas coisas importantes que é preciso que nós salientemos sobre esse encontro que nós diríamos antes e o depois com Cristo. Historicamente falando, os judeus, desde a divisão do reino, nos tempos do rei Salomão, reino do norte e reino do sul, houve uma divisão, houve uma separação de povos. Os samaritanos passaram a se sentirem hostilizados pelos judeus, ao ponto deles se sentirem imundos. Os judeus, aqueles judeus radicais, viam os samaritanos como pessoas imundas. Eles eram tratados como se fossem porcos, um animal considerado imundo. E aí, nesse clima, surgiu uma barreira entre eles, uma inimizade. Tanto é que nesse histórico aqui, vocês vão ver, inclusive Jesus era judeu, e ele, como os demais judeus, não se sentiam
confortavelmente bem em atravessar Samaria. Para quem talvez não entenda geograficamente, Jesus estava no sul, na Judéia, e ele estava indo para a Galiléia, que era ao norte. Era como se você estivesse viajando, suponhamos, aqui para nós no Brasil, estivesse em São Paulo e viesse para aqui para o norte, para o nordeste. Você tinha que passar, se fosse de ônibus, pelos estados de Minas Gerais, da Bahia, até chegar, não é isso? Então Jesus tinha que inevitavelmente atravessar Samaria. Ele estava na Judéia, ia para Galiléia, então ele tinha que passar. Os judeus mais prevenidos, mais precavidos, faziam um desvio. Eles não passavam pelas terras de Samaria, eles faziam uma espécie de um desvio longo para poder não entrar no território de Samaria, porque era criar um clima de hostilidade, de confusão, de contenda, de desentendimento. Tanto é que quando Jesus pensou em passar em Samaria, ele sabia que ia encontrar alguém que precisava de conhecê-lo, de reconhecê-lo, de identificá-lo como Salvador, como aquele que veio não apenas para os judeus, conforme está lá em João capítulo 1, verso 10 a 12. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam, antes rejeitaram-no. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então Jesus sabia perfeitamente que ali tinha uma mulher gentia, uma mulher samaritana, que precisava de ter esse conhecimento acerca do Filho de Deus. Por isso que ele entrou e passou por Samaria, e passando por Samaria, ele passou na cidade chamada Sicar. E nessa cidade havia um poço de Jacó, desde os tempos de Jacó, em que ele abrira esse poço para dessedentar a sede dos camelos, dos animais da sua família. E esse poço estava lá, e todos iam ali àquele poço para se beneficiar da água. Água no deserto, água na região da Judéia é mina. Água naquelas regiões é como se fosse petróleo para a gente. Tanto é que quando a gente viaja a Israel, sempre os judeus oferecem o melhor que eles têm para os visitantes. Nos hotéis onde a gente vai, a gente encontra jarras e mais jarras de água gelada. Chega, ela está totalmente, como a gente costuma dizer, suada, né? É o melhor que eles têm para oferecer, água. Você encontra jarras e mais jarras nas mesas, nos hotéis, para que todos, quando chegarem lá, não sintam falta do que é mais precioso para eles, que é a água. Pois bem, então estava aquela mulher. Jesus então, entrando na cidade de Sicar, os judeus foram comprar alimento para ele, e ele foi exatamente para aquele poço. Era meio-dia em ponto. Meio-dia. Geralmente iam buscar água ou pela manhã cedo ou no final da tarde. Ela foi ao meio-dia porque era uma hora que não tinha quase ninguém, praticamente não tinha ninguém. E por ela se sentir rejeitada, discriminada pela sociedade, ela foi exatamente na hora que ela ia se sentir bem confortável, sem ter ninguém para estar ali olhando para ela ou censurando-a pela vida que ela levava. Quem sabe ela já tinha tido 4 relacionamentos, e ela certamente podia pensar: eu posso estar lá numa hora buscando água, que um daqueles maridos cujas mulheres estão ali buscando água, eu tenha tido um caso com ele, e elas vão me olhar e vão xingar comigo, e vão soltar insultos, e eu não vou me sentir bem. Então, para não criar problema, eu prefiro ir numa hora que não tenha ninguém lá, não tenha nenhuma mulher lá. Podia ser que se deparasse com alguma mulher de algum daqueles homens com os quais ela se relacionara. Por isso que ela foi ao meio-dia. E Jesus sabia de tudo isso. Jesus sabia de tudo isso. Por que nós afirmamos que ele sabia? Zaqueu, maioral dos publicanos, num certo momento, sabendo que Jesus ia entrar em Jericó, sendo ele de pequena estatura, sabendo que Jesus ia passar por um local onde havia uma frondosa árvore, um sicômoro,
e que Jesus ia passar exatamente ali, debaixo, o que é que ele pensou? Não pensou duas vezes, eu vou subir aqui, vou ficar lá em cima, vou ter uma visão. Ele tinha ansiedade de ver, de contemplar a Jesus. Eu vou ficar lá de camarote, vendo o rosto de Jesus, e ele nem vai perceber que eu estou lá. Quanto engano! Jesus, quando chega debaixo da árvore mesmo, sabia de tudo aquilo, olha para cima e diz: Zaqueu, desce, vem, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amém, irmão? Jesus sabe o meu nome, sabe o seu nome, Ele sabe até quantos cabelos eu tenho na cabeça, quantos cabelos tem no meu bigode, Ele sabe, Ele conhece tudo, conhece o nosso interior. Então aquela mulher certamente nem imaginava que Jesus já tinha, podemos assim dizer, feito aquela trajetória exatamente para coincidir no horário em que ela estava ali para buscar água. E aí é quando nós afirmamos que aquela mulher, ela não tinha buscado a Jesus como os outros que buscavam a Jesus por necessidades, que ela estava muito tranquila ali buscando água. Então Jesus se aproxima dela. Diga-se de passagem, irmão, sabem por que Jesus fez isso? Porque, repito o texto lá de João, Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, antes rejeitaram. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, vale a pena a gente citar isso aqui, Jeremias 2,13. Jeremias diz que era uma profecia de Jeremias acerca de Jesus, 2,13. Porque dois males cometeu o meu povo: a mim me deixaram o manancial de águas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. E no capítulo 17 de Jeremias 17:13, ele torna a enfatizar: o Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, o nome dos que se apartaram de mim será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Para fazer jus às palavras de João, veio para o que era seu, não receberam. Eles cavaram água de cisternas rotas, águas podres, água de cisternas rotas. Deixaram de beber a água cristalina, a água da vida. Então, estava ali uma mulher que, numa linguagem figurativa, estava para tirar água de um poço de Jacó. E Jesus chega naquela hora, naquele exato momento, e pede-lhe: dá-me de beber. Dá-me de beber. A mulher ouve isso, pelo sotaque de Jesus, sotaque da voz dele, que ele falava hebraico, ela distinguiu que era um judeu, não era um peregrino, não era um viajante, era judeu. E aí ela vai e diz: dá-me, como é que você, sendo judeu, vem a mim pedir, dá-me de beber? Dá-me de beber. Primeira coisa que nós queremos dizer aqui para vocês é que as pessoas, quando não conhecem Jesus, elas em algum relacionamento, ou familiar, ou interpessoal, com parentes, amigos, colegas de trabalho, alguém que esteja no seu círculo de amizade, em algum momento sofreu alguma decepção, houve algum problema, criou inimizade ou intrigados. Eu quero dizer para vocês, eu posso falar, eu era intrigado de muitas pessoas antes de conhecer Jesus. Por pouca coisa eu me intrigava com as pessoas, não queria conversa, não queria acordo. E você também que está sentado aqui me ouvindo,
ou em casa, você também, em algum momento, se intrigou com alguém, não queria conversa com ninguém. Eu conheço histórias de filhos que se intrigou com o pai, se intrigou com a mãe, se intrigou com os irmãos, se intrigou com a esposa, criou um clima, houve um clima assim hostil, e criou então uma inimizade. Por isso que eu estou falando esse tema aqui, antes de você conhecer Jesus. Essa mulher estava usando uma situação para não querer conversa com Jesus. Como sendo tu judeu, vens a mim pedir, dá-me de beber. Porque os judeus não se comunicavam. Então, antes de você conhecer Jesus, ou antes de nós conhecermos Jesus, a exemplo dessa mulher, nós também tínhamos alguém com... Pense agora, faça um rastreamento na sua mente. Quantas pessoas você, em algum momento na sua vida, ficou intrigado, não queria conversa, não queria acordo, passou talvez até semanas, meses ou até anos sem conversar com essa pessoa, inimizado, intrigado. Mas eu quero dizer para vocês que quando Jesus entra na história da nossa vida, essas coisas caem por terra. Quem pode dizer amém? Jesus destrói esse clima, Ele apaga, Ele leva as pessoas a se sentirem necessitadas de pedir perdão, até quem lhes tenha feito mal. Mesmo assim, Jesus disse: não ameis só aqueles que vos fazem o bem, ameis também aqueles que vos aborrecem, porque se vocês amarem apenas aqueles que fazem o bem, não há nenhuma recompensa nisso. Então você não se sente bem, você tem que chegar para a pessoa e dizer: olha, fulana, me perdoa ou me perdoe, eu realmente não fui muito bem, eu não fui feliz, eu quero que você dissimule aquilo, me perdoa, e vamos acabar com isso. Só Jesus, somente Jesus, dá condição para que aquele que teve algum rompimento de amizade, de relacionamento, chegue para a pessoa e perdoa. Sabe por quê? Porque Jesus ensinou que nós devemos amar e perdoar, não somente aqueles que nos fazem bem, mas aqueles que nos ofendem e nos fazem mal. E porque Ele nos perdoou. Jesus contou a parábola do credor incompassível, que eu já preguei aqui em outra ocasião. O homem devia 100 denários, e o outro devia a ele apenas alguns denários, 2 denários. O homem perdoou 100 denários. Ele chegou lá na frente, um lhe devia apenas 1 denário. Já me paga a conta, senão eu vou colocar você na justiça. E o credor que havia perdoado o homem que devia 100 denários, tomou conhecimento e disse: chama ele aqui. Como é que você achou bom ser perdoado 100 denários e agora não quer perdoar 1 denário que esse pobrezinho te deve? Pois agora você vai ficar aqui, só vai sair quando você pagar o último vintém, o último, tudo que você me deve. Irmãos, o Evangelho que transforma, que restaura, que liberta, é o mesmo que nos dá a condição de, como nos sentimos perdoados, perdoemos uns aos outros. Espero que você, telespectador, tenha sido profundamente abençoado através desta primeira parte desta mensagem, a qual nós daremos continuidade amanhã, dado a exiguidade do nosso tempo. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham um dia abençoado, que Deus derrame luz nos caminhos e nas decisões na estrada desta vida, e até amanhã, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por